Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta última sessão do seminário Arte Moderna em Exposição, anos 1930 a 1950. Seminário este organizado pelo Grupo de Estudos, Recepção Estética e Crítica de Arte. Hoje nós teremos a mediação realizada por Astrid Façanha, que é pós-doutoranda no Programa de Estética e História da Arte, o programa de pós-graduação em Estética e História da Arte. Está às vésperas da realização do doutorado, da defesa de tese, e vamos, então, imediatamente passar a ela a palavra para que ela, então, proceda ao desenvolvimento do nosso, coordene o desenvolvimento do nosso programa. Astrid, você com a palavra. Boa noite, professora, boa noite a todos. Hoje daremos continuidade aos encontros deste semestre, que foram realizados no dia 2, 3 e 9 de maio, do nosso seminário Exposições de Arte dos anos 1930, as primeiras bienais, organizados por este grupo de pesquisa, Recepção, Estética e Crítica de Arte, coordenado pela professora Lisbeth Rebolo Gonçalves. Como encerramento dos encontros deste semestre, teremos o lançamento do livro digital Institucionalização da Arte Moderna Brasileira, exposições dos anos 1930, as primeiras bienais. Livro este que é fruto das pesquisas e apresentações do grupo realizadas aqui durante o seminário. Mas antes teremos duas importantes apresentações: os novos artistas baianos e desdobramentos da pesquisadora Cláudia Fazzolari e a exposição do Centro Psiquiátrico Nacional de 1947, Dialética da Vida Interior exteriorizada pela arte, da pesquisadora Gabriela Borges Abraço. Então, eu gostaria, primeiramente, de passar a palavra para o representante da Life Editora e para que apresentasse o e-book, assim como ao professor Dr. Fábio do Vale, que foi o articulador deste projeto. Boa noite a todos os pesquisadores. Meu nome é Walter Jerônimo, sou da Life Editora. Em nome da professora doutora Lisbeth Rebolo, gostaria de cumprimentar todos os pesquisadores que fizeram parte deste e-book, deste livro, e dizer que foi o Conselho Editorial, né, me passou aqui um comunicado, né, que eles gostaram demais, né, desse material, do trabalho, elogiaram muito. Então, estou querendo passar isso para vocês, né, em nome do Conselho Editorial, e dar os parabéns para todos aqueles que participaram, que fizeram os textos, né? Eles ficaram bastante satisfeitos e impressionados com a qualidade de todos esses 18 capítulos, né, que fazem parte do livro. Boa noite, Fábio, também, companheiro de longa data. E, então, eu gostaria, em nome deles, agradecer essa oportunidade, essa honra para nós, da Life Editora, de poder ter editado esse livro. A Life Editora está há 16 anos no mercado. Nós estamos atuando em vários segmentos literários, né? Nós temos em nosso catálogo aí nomes da Academia Brasileira de Letras, como Carlos Nejar. Agora, recentemente, lançamos o livro também do Comandante Hamilton, né, que é um nome conhecido aí na TV, e estamos agora editando também o livro do Daniel Dias, que é aquele maior medalhista paralímpico brasileiro. Então, a gente atua nesses segmentos também literários, biografias, e nessa parte também de trabalhos acadêmicos. Nós estamos atuando, a Life Editora, ela é uma editora sul-mato-grossense, mas nós temos o escritório em São Paulo, na capital, e no interior de São Paulo também. E hoje nós estamos atuando em todo o Brasil. Temos clientes no Nordeste, no Sul, em todos esses segmentos. Então, gostaria só de, no meu caso, aqui na minha fala, de agradecer essa oportunidade da gente poder ter editado esse livro. É uma honra para nós agora ter esse livro no nosso catálogo, né, e colocar à disposição de todos os leitores esse trabalho. Então,
o meu nome, em nome aqui da Life Editora, a minha fala é de agradecimento mesmo por essa oportunidade de poder ter editado esse livro e colocar à disposição de todos vocês da Life Editora. Tá? Então, da minha parte, é essa fala. Muito obrigado pela oportunidade. Fábio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Boa noite a todos, estimados colegas. É uma noite de muita emoção. Eu quero agradecer ao Walter pela gentileza, sempre numa presteza dos recortes, dos ajustes, um detalhezinho ou outro que a gente sempre precisa mexer, numa prontidão absurda, que facilita muito o desenvolvimento do trabalho, o registro da Biblioteca Nacional, o registro do DOI, de um comprometimento acadêmico que muito nos alegra. Então, agradeço mais uma vez, estimado Walter, que faz um trabalho brilhante por todo o nosso país, e nessas considerações da editora, finalizo então para depois fazer a apresentação do material. Muito obrigado mais uma vez. Então, teremos mais uma oportunidade no final do nosso encontro hoje para esclarecer um pouco mais sobre o livro, e, inclusive, a professora Lisbeth também fazia suas ponderações. Então, voltando às apresentações de hoje, vamos primeiro apresentar as nossas pesquisadoras. Então, apresento primeiro a Gabriela, que já está aqui. A Gabriela é doutora e mestre em Estética e História da Arte pelo PGE-USP, e a pesquisa dela é sobre Mário Pedrosa, Crítica de Arte e Psicologia, com estágio de pesquisa na École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, com apoio da CAPES, no doutorado sanduíche. Possui bacharelado e licenciatura em História da Arte pela USP também. Atua como pesquisadora e docente no ensino superior na Universidade Adventista de São Paulo, a UNASP-SP. É historiadora no Centro de Memória UNASP-SP e é membro da ABCA, Associação Brasileira de Críticos de Arte, assim como da AICA, Association Internationale de Critique d'Art. Já apresento a Cláudia. A Cláudia é professora universitária, curadora independente, docente associada ao Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, o CELACC-USP, aqui na Universidade de São Paulo, e atua na pós-graduação em Gestão de Projetos Culturais com Arte Brasileira Contemporânea. A Cláudia é membro da Associação Brasileira Internacional de Crítica de Arte, ABCA, assim como a AICA, já citada, é analista e parecerista da SALIC, no Ministério da Cultura, e perita externa do projeto IACUNET. Ação, Programa Erasmo 617486, EPP 1220. Sob a direção geral da Educação e Cultura da EACEA, Agência Executiva no âmbito educativo, audiovisual e cultural, União Europeia. É também colaboradora na revista Arte Nexus e na revista de arte latino-americana. Bom, acredito que as duas apresentações hoje se conversam, porque ambas tratam de artistas e manifestações que estavam, de uma certa forma, na periferia e eram um tanto marginalizadas. A primeira apresentação será da Cláudia, que já está aqui conosco, e a Cláudia vai falar sobre a exposição Novos Artistas Baianos e muitos desdobramentos que se constituíram na década de 60 com essa exposição. Em especial, a coletiva Artistas da Bahia, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Na apresentação, Cláudia foca principalmente na obra escultórica Pictória de Rubem Valentim, como um brasileiro que faz parte desse itinerário sincrético de uma invenção construtivista própria brasileira em sintonia com uma geometria autoral de fato contundente. Já a apresentação da Gabriela
é sobre a exposição do Centro Psiquiátrico Nacional, realizada em 1947, no Rio de Janeiro. Essa exposição, ela, de uma certa forma, objetiva-se situar-se dentro do contexto da arte moderna, mas que, de certa forma, excluía os alienados mentais, como fonte de criatividade e sensibilidade para a exposição artística. Em especial, o trabalho visa trazer à tona a obra de doutora Anísio de Silveira, no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro, onde foi desenvolvida uma atuação pioneira no ensino da arte educativa e da arte terapêutica. Ainda dentro desse cenário, Gabriela destaca a atuação do crítico de arte Mário Pedrosa, que não apenas é objeto da pesquisa da Gabriela, mas como foi um protagonista nesta exposição por ter se interessado pelas oficinas e pelo trabalho desenvolvido pela doutora Anísio Silveira. Então, agora passo a palavra para a Cláudia, para que faça a sua apresentação, e desejo a todos uma ótima noite aqui conosco. Muito obrigada, Astrid. Eu agradeço a atenção, agradeço o convite, agradeço a presença, a assistência dos colegas. Eu já inicio me desculpando um pouco aqui pelo pequeno atraso na entrada. Eu sinto que estou um pouco ausente, né? Sinto muito não ter conseguido, fui impedida por razões alheias à minha vontade, assistir às apresentações dos colegas nos dias anteriores, mas me coloco aqui de maneira muito sincera, dizendo que eu fiz o melhor para esse nosso encontro hoje. Eu pediria a gentileza se alguém pode acionar a minha apresentação, que eu vinha conversando com os colegas, não sei se a própria, acho que a Dani me disse que poderia compartilhar, e eu faço, então, a partir desse compartilhamento, o início da minha apresentação. Cumprimento todos, cumprimento a professora Lisbeth, que faz um tempo que eu não vejo, um abraço aos colegas, e mais uma vez parabenizo o Fábio, colega, pela publicação. Não tive tempo ainda de dar todos os parabéns, porque realmente foi um esforço imenso. Eu não sei, eu entrei um pouquinho atrasada, não sei se nós invertemos a ordem, se vocês já fizeram as saudações em torno do livro, porque eu vi que eu estou entrando antes da Gabriela, porque a princípio no programa eu percebia que era a Gabriela depois da minha apresentação. Não há problema nenhum, tá perfeito. Eu faço a minha apresentação, depois temos a Gabriela, e ainda na sequência temos a oportunidade, quem sabe uns minutos, para tornar público o nosso reconhecimento e agradecimento por todos os esforços, não apenas da professora Lisbeth e do Fábio, do nosso colega, mas de todo o grupo que tem se empenhado demais em fortalecer os elos desse núcleo de pesquisa, que espero venha se tornar um NAP, né? Um núcleo de pesquisa, é isso que a gente precisa conversar, porque tem todas as características para se tornar realmente um núcleo de pesquisa, associado à universidade também em outras frentes. Assim, eu agradeço e aguardo simplesmente quem puder, porque assim, eu não vou compartilhar, é um dos colegas que vai compartilhar. Pode deixar, Cláudia, eu vou compartilhar agora. Obrigada, minha querida, porque a gente falou aqui pelo nosso grupo do WhatsApp. Obrigada, Daniele, viu? Um abraço, querida. É muito bom rever todos e todas. Faz bem para a gente, né? Muitíssimo obrigada, Dani. Ai, ótimo. Vamos lá. Bom, a minha pretensão hoje, então, boa noite novamente, né? Um segundo boa noite agora para quem vai dar início àquilo que vai além do agradecimento, a sua participação de fato, que é essa minha fala nesse dia de hoje. A intenção mesmo era dar uma espécie de um retorno àquilo que foi a apresentação feita no ano passado e um desdobramento dela. Então, eu parto dos novos artistas baianos, que é
o título de uma exposição importante, hoje lida à luz do tempo passado, que aconteceu em Salvador em 1950, e busco conectá-la nos seus desdobramentos a um primeiro movimento que poderíamos pensar assim de capilaridade do que foi o efeito dessa conjugação de novos artistas ali no contexto do modernismo baiano, nessa exposição que aconteceu em São Paulo, que é Artistas da Bahia, aconteceu no Museu de Arte Moderna em 1957. Então, a minha intenção aqui é rememorar aspectos já selecionados daquela mostra Novos Artistas Baianos, colocar em tempo presente essa outra exposição, Artistas da Bahia, de 1957, entendendo um pouco a movimentação que se dá entre 1950 no circuito local regional e 1957 já no Museu de Arte Moderna em São Paulo, numa expansão de visibilidade desses artistas que começavam a entrar no chamado eixo Rio-São Paulo. Obrigada, Dani. Aqui, rememorando, então, essa minha estratégia de rememoração, inicialmente, e vou me ater aos meus 15, 20 minutos com atenção, preparei, embora assim a gente possa ver, são 30 telas, mas algumas delas são força de peças gráficas, que eu gostaria de comentar alguns detalhes. Essa é a peça gráfica da exposição de 1950, ela é importante, a gente já fez uso dessa peça gráfica também na grande exposição que houve no ano de 2022, no centenário do Valentim, do Rubem Valentim, esse artista que eu destaco aqui no núcleo dos novos artistas baianos, desta coletiva de 1950. Houve um grande ano de exposições em 2022, em torno de 1922, do centenário de Rubem Valentim, uma exposição importante chamada Ilê Funfun, que aconteceu na Galeria Almeida e Dale, também uma importante exposição que foi a Sagrado, realizada na Pinacoteca Galeria, e toda a itinerância da exposição Ilê Funfun, que viajou pelo país e foi, inclusive, a Roma. Digamos, esse centenário do Valentim, nascido em 1922, centenário de nascimento, e celebrado em 2022, trouxe um volume importante de documentos, e o que eu dizia é que este documento, o catálogo Novos Artistas Baianos, também é uma peça gráfica que está nas publicações que foram feitas no ano de 2022, tanto pela Galeria Pinacoteca quanto pela Galeria Almeida e Dale. As duas publicaram 2 livros importantes com trajetória, com escrita crítica. Eu fiz a cronologia crítica do trabalho da exposição Ilê Funfun, que viajou o Brasil e o exterior. Na sequência, então, nós temos aqui os nossos artistas. Perdão, Dani, só um minutinho, posso retornar? Obrigada, minha querida. Lígia Sampaio, Rubem Valentim, Gênero Augusto, Mário Cravo Júnior. Os 4 artistas que eram jovens e que estavam se colocando ali com o apoio do Caderno da Bahia, essa revista literário-cultural, que dava estrutura para que essa exposição pequena que fosse acontecesse em Salvador, no espaço do Instituto Geográfico Histórico. Então, esse é o início da nossa rememoração. Na sequência, agradeço, Dani, esta é a capa do catálogo Artistas da Bahia, que é uma exposição feita a convite do Museu de Arte Moderna, patrocinada pela Prefeitura Municipal de Salvador, como veremos, com um texto de apresentação de José Valadares, do crítico José Valadares, que traz uma imagem muito forte da cultura popular, que é uma xilogravura, e que vai reunir não apenas 4 artistas, que, aliás, dos 4 artistas que vimos na exposição Novos Artistas Baianos, em 1950, em Salvador, daqueles apenas Lígia Sampaio não virá para São Paulo. Os outros todos, então, os outros 3, Gênero Augusto, Mário Cravo e Rubem Valentim, estarão em São Paulo, mais 12 artistas. Então, a exposição em São Paulo, Artistas da Bahia, de 1957, contará com 15 jovens artistas aqui expondo o seu trabalho no Museu de Arte Moderna. Obrigada, Dani. Podemos seguir. Obrigada. Eu retomo aqui o que era, então, rememorando, né, a questão da primeira exposição. Ela é um prenúncio do que vai se ver no Artistas da Bahia em São Paulo em 57, 7 anos depois a gente já sabe que desse núcleo apenas Lígia Sampaio não permanece,
A gente sabe que o apoio do Caderno da Bahia, nesse momento, em 1950, ele repercute nas conexões que serão feitas para que em 1957 exista essa exposição aqui em São Paulo. Eu cito parte de um texto que entrou na publicação daquela já mencionada coletânea que fizemos em 2022, para a Galeria Almeida Ideio, na exposição Ilê Funfun, e ela destaca o incentivo deste núcleo, que é um núcleo de escritores que vivia por trás dessa iniciativa do Caderno da Bahia, para que essa exposição acontecesse em Salvador. Obrigada, Dani. Aqui apenas, mais uma vez rememorando, né, General Augusto Mário Cravo, podemos passar, inclusive, e o Valentim, né, eu destaco o Rubem Valentim. Eu gostaria de hoje, se possível, deixar para o finalzinho do nosso momento de apresentação, a percepção do quanto amadurece também o trabalho do Valentim, no sentido de uma vocação já determinada por meio de uma compreensão construtiva da forma que vai se materializar na geometrização, embora com o uso de cor mais exuberante do que a gente via em outras faces da geometrização, dessa vocação construtiva latino-americana que bastante se comenta. Então, eu mais uma vez destaco para aqueles colegas que estiveram conosco na apresentação do ano passado, e eu agradeço a paciência, mas mais uma vez destaco só essa questão do pintor autodidata. O Valentim é esse sujeito que é autodidata, porque ele não vem de uma formação específica de preparação acadêmica, ele vem da odontologia, e assim ele vai se reconhecer autodidata. A maioria das instituições em que a sua obra está colocada em acervo também reconhece esse autodidatismo. É interessante, ele reforçou isso durante muito tempo na sua trajetória, mesmo em entrevistas, o que o conecta de uma maneira muito forte com as culturas populares, um debate que ele fez durante toda a sua vida. Podemos seguir, Dani, obrigada. Eu destaco aqui o trabalho do colega, né, do Groba, de 2012, em que ele discute as tendências do Caderno da Bahia, quando feita essa iniciativa de apoio à exposição, uma vez que era ali, no contexto do movimento cultural que o Caderno da Bahia estabelecia, que estavam colocadas as expressões artísticas. Acho que caiu. A gente já retoma. E aqui o que eu dizia, as expressões artísticas culturais, eu dizia assim, problematizadas do ponto de vista de um engajamento político-social, e esse engajamento político-social é o que norteava também esse grupo de artistas, que se dividiam entre, vamos dizer assim, uma tendência a uma visão socialista. Isso se constituía naquela altura, era próprio, o Caderno da Bahia funcionava, eu tive a satisfação na minha vida, por meio da convivência com Rubem Valentim, de conhecer o Wilson Rocha, que era um dos poetas, dos escritores que fez parte da fundação do Caderno da Bahia. Eu o entrevistei em 1992, e ele falava muito do Caderno da Bahia, do engajamento, da militância, da tendência que eles tinham por uma sociedade mais justa, um trabalho muito interessante exatamente da leitura do Groba, do ponto de vista do engajamento político-social. Na sequência, Dani, obrigada. É neste quinto número do Caderno da Bahia que, em 1950, se projeta ali a exposição. Se projeta a exposição, se debate a exposição, se publica sobre. A gente sabe que haverá um destaque feito pelo próprio José Valadares, em 22 de abril de 1950, no Diário de Notícias, quando ele comenta essa mostra e o esforço desse movimento artístico-cultural em torno dessas que seriam a parte da história desse modernismo na Bahia, mas também seriam os emergentes naquela altura, os artistas jovens. Interessante para nós hoje é conectar essa visão do José Valadares, em 1950, para o Diário de Notícias, na publicação, sendo que ele vai assinar a apresentação dos artistas dos 15 aqui nos Artistas da Bahia, em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, em 1957. Obrigada, Dani. Aqui na sequência é um texto importante do Mário Barata, uma publicação que ganhou destaque à época, Os Novos da Bahia. A próxima, por favor. Que é onde a gente destaca, no Diário da Manhã, em 18 de junho, o que era a leitura da época para esses jovens artistas que estavam ali
no Bar Galeria Anjo Azul, que merece muito. Então, eu diria que o que eu coloco aqui hoje é uma semente, que eu espero que entre vocês surjam interessados em levar adiante essas pesquisas. Porque, por exemplo, há muito para se pesquisar em torno da galeria, do Bar Galeria Anjo Azul. Ele fez parte dessa geração dos artistas que estiveram compondo o Caderno da Bahia, que depois se tornaram esses jovens que vão circular pelo Brasil todo, os baianos, e também os outros artistas não baianos, mas ou nordestinos ou não nordestinos, radicados na Bahia, que estiveram ali presentes nesse grupo, que vai começar a se manifestar em São Paulo. Então, destaco só para rememorar uma conexão que eu faço de uma mostra de 1950 com aquela que é o nosso objeto de hoje, que é a de 1957. Por favor, Dani, obrigada, querida. Aqui, eu rememoro mais uma vez, esse é um registro, digamos assim. O próprio Rubem tinha orgulho, né, foi uma foto que foi feita por ocasião da abertura da Mostra Novos Artistas Baianos. Então, é ele com o trabalho de fundo, o trabalho ainda bastante figurativo, em transição. A gente sabe que a gente não tem um registro no próprio catálogo dessa obra, porque ele era um folheto muito simples, mas essa dedicatória é muito interessante. Então, ele dedica ao Wilson Rocha, que era esse poeta escritor do Caderno da Bahia. Quando eu conheci o Wilson Rocha me deu esse material, que tinha recebido do Rubem. O Rubem já era falecido há um ano, o Rubem faleceu no final de 91, e essa noção dessas amizades, esse grupo, esse entrosamento, ele nunca se rompeu entre esses colegas, tanto os escritores, artistas, os pintores, mesmo quando deixaram Salvador, era um núcleo muito de intenso contato. Então, aquilo que eu gostaria que a gente pudesse observar é essa expressão do Rubem muito jovem. Então, esse artista que nós sabemos, né, da vocação construtiva latino-americana, que impôs um ideário afro-brasileiro, que ganhou muita notoriedade com seu trabalho a partir do reconhecimento, digamos assim, de uma cena internacional, agora já globalizada, e que passa a olhar para a Latinoamérica com outra percepção. Isso não aconteceu até o falecimento do Rubem. O Rubem falece no início dos anos 90, bastante amargurado por não ter compreendido, não ter sido compreendido, digamos assim, não ter acreditado que a crítica havia compreendido o trabalho dele, sendo que hoje nós conhecemos o quanto as coleções internacionais se interessam pela obra dele, o quanto ele tem integrado coleções latino-americanas em várias instituições norte-americanas, e aí estadunidenses, canadenses e europeias. E aqui o destaque é esse jovem artista ainda atuando como dentista em Salvador, e vamos vê-lo já em seguida no Artistas da Bahia, no outro catálogo, como muda, como tem uma outra atitude, como essa obra também se transforma. Muito obrigada, Dani. Aqui é mais um destaque da repercussão da mostra dos novos artistas à época, por gentileza. Obrigada, Dani. O Notícia de Pernambuco e do Nordeste, a gente tem mais um registro. Então, veja que a gente reconhece que houve um natural acompanhamento do que havia ali, o que acontecia ali em Salvador. Então, a gente repercute no Notícia de Pernambuco e do Nordeste, repercute por meio do texto que nós vimos do Mário Barata, né? Então, há um olhar interessado por essa produção desses jovens artistas, e, na sequência, que já são textos depois, um pouco da abertura da mostra, ela abre no início de abril, já são textos publicados na imprensa um pouco posteriores, a gente simplesmente encerra aqui vendo que, mesmo que tenha sido uma peça gráfica muito simples, né, e tenha tido reconhecimento da crítica, aqui houve um detalhamento, então, uma pequena biografia do artista, de cada um deles, dos quatro, da Dona Lígia Sampaio, do Gênero Augusto, do Mário Cravo e do Rubem Valentim, e o detalhamento das obras, né? A gente viu que o Rubem, quando a gente vê a imagem dele naquela dedicatória, ele está por trás ainda de uma paisagem campestre, ele está na frente, inclusive, por trás há uma paisagem campestre, ainda há um elemento figurativo muito presente. Mas nós vamos ver que as composições vão se geometrizando, vão se tornando mais abstratas, e isso vai acontecer de maneira mais existencial, vamos dizer assim também, e de uma maneira mais frequente a partir de meados dos anos 50, 55 em diante. Obrigada, Dani. Aqui sim, aí nós vamos nos dedicar, e já
já me organizo aqui. A exposição que é o nosso objeto agora. Artistas da Bahia, então, nós temos dois caminhos. Primeiro, esse entendimento do José Valadares, como crítico de arte, como escritor que também acompanhava o movimento desses artistas, vamos dizer, baianos erradicados na Bahia, para uma expansão, para uma capilaridade além do seu próprio circuito local regional, e a compreensão das culturas populares que eu já havia mencionado, quer dizer, o encontro do filho que deu na mãe com o lobisomem da Paraíba, que é a marca desta capa do autor Severino Gonçalves, primeiro, então, a decisão de utilizar uma xilogravura, né? Então, assim, nenhum dos artistas, então, não há uma obra dos artistas, mas há uma marca muito forte do Nordeste, é quase como se nós estivéssemos sentindo uma conversa no passado com a exposição a Nordeste, que nós vimos há alguns anos no Sesc, circulando pelo Sesc em São Paulo. Então, essa compreensão do Nordeste, o cuidado do José Valadares com a publicação, porque ele identifica a autoria. Veja, é uma peça gráfica de 1957, ele faz questão de, na capa, há uma identificação de autoria, na contracapa, aliás. Peço para a Dani, por gentileza. A gente agora tem o contato com a peça gráfica completa, né? A exposição nomeada, a instituição, a data. Aqui, olha, a identificação do material, a xilogravura, o folheto, o autor. Isso é de grande relevância, inclusive para as pesquisas futuras, né? Entendendo a compreensão do José Valadares. A próxima, por gentileza, Dani. Aqui a gente vê o patrocínio da Prefeitura de Salvador, e no texto, aqui quem apresenta é José Valadares, o crítico de arte, a gente reconhece uma preocupação, que é uma preocupação que este crítico expande, na medida em que ele insiste, estes artistas já têm uma representação local, eles são representantes, não conseguimos visualizar bem, né? Eu sinto bastante. Mas a imagem tem uma excelente qualidade. Como o material vai ficar? Dani, obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Eu ia dizendo que como a apresentação vai ficar no nosso arquivo, né, do grupo, então daria para todo mundo ter acesso ao texto. Antes de dar início a um comentário sobre texto, um comentário rápido, lembrar que o cuidado que o Museu de Arte Moderna tem com as suas publicações é impressionante. Então, assim, o material digitalizado, é bom lembrar, essa digitalização é recente, ela é de 2023, mas a compreensão da necessidade da digitalização, da qualidade dela, do material que deve ser colocado à disposição dos pesquisadores, o formulário que se usa para atingir esse material, a gente conhece a qualidade a dedicação, digamos, né, dos bibliotecários e bibliotecárias do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do seu acervo da biblioteca, mas cada vez que a gente precisa, a gente fica impressionado e deve dar o crédito. Voltando ao texto do José Valadares, ele vai destacar, se eu não estiver sendo muito excessiva, e vocês me permitirem, eu gostaria de ler só esse texto, pode ser? Cláudia, só lembrando que você tem mais de 4 minutos. 4, tá. Vou me dedicar a essa leitura, depois nós temos apenas as outras páginas do material e já vamos para o encerramento, pode ser? A apresentação de José Valadares. Não se poderá dizer a rigor que a Bahia tenha sido descoberta pelos artistas que hoje em dia formam o grupo dos modernos. Já no período colonial, quase todo consagrado à arte religiosa, de vez em quando algum artista encontrava ocasião de colocar em esvotos ou quadros comemorativos elementos observados no mundo que o rodeava. O mesmo se diga do século XIX, e quando se chega aos nossos pintores de formação impressionista, vemos o aproveitamento em larga escala da paisagem, da arquitetura antiga, do exterior e dos interiores dos templos de Salvador. Estava, porém, reservado aos que se formaram na atmosfera renovadora do expressionismo e do cubismo, do surrealismo e do abstracionismo, voltar sua atenção de maneira apaixonada para nosso folclore, e aí colher abundante material de inspiração. Isso não quer dizer que a paisagem e o casario, os assuntos religiosos e o retrato tenham sido postos à margem, mas agora toda a temática aparece subordinada a um sentimento do regional, que certamente despertará mais interesse fora da Bahia e do Brasil do que as tentativas de igualar, no espírito e na forma, os mestres estrangeiros.
Aquilo que se chama Movimento da Arte Moderna da Bahia tem pouco mais de 10 anos de idade. Havia, no entanto, uma atmosfera tão carregada de sugestões plásticas que bastou começar e ser favorecido para logo congregar um grupo de número significativo. Peço se a Dani pode só erguer, por gentileza. Eu compreendo. Ai, obrigada, Dani. Muito obrigada, querida. Por isso, se diz que só agora a Bahia foi descoberta no que possui de mais característico, sobretudo quando se considera que, dentre as figuras mais atuantes na arte baiana de nossos dias, encontram-se filhos de outros rincões, mesmo da Além-Mar. As notas biográficas deste catálogo informam o que existe de essencial sobre cada um dos artistas participantes. Alguns são personalidades consagradas pela crítica, a respeito dos quais seria possível rolar até uma pequena bibliografia. Outros, menos conhecidos ainda, caminham com segurança e consistência para o reconhecimento de seus méritos. Haverá também os que tanto são devotados às artes plásticas como a outras atividades, mas isso acontece em todo movimento artístico. O que a nenhum se poderá contestar é o fato de estarem pesquisando e produzindo, em nível que não se apontará com facilidade no comum das cidades. Era de prever que a Bahia se tornasse centro de um movimento artístico amplo, nos dias atuais. Tão forte é a ligação entre o gosto moderno e os motivos locais, mitológicos, afetivos, profissionais, de pura cor e de formas insinuantes. Obrigada pela paciência e pela atenção. Me pareceu que era importante porque eu fiz esse mesmo movimento que faço com vocês agora. Quando finalizei e preparei a apresentação, Dani, por gentileza, a próxima, me pareceu importante colocar essa voz do José Valadares entre nós. Aqui nós temos todos os artistas participantes. Eu vou me deter apenas no Valentim, embora passamos por Agnaldo dos Santos. Podemos seguir, Dani. Caribé, Genaro de Carvalho, podemos seguir. João Hansa, Gena Augusto, que já tínhamos conhecimento, podemos. João Alves Lênio, na sequência. Obrigada, Dani. Mário Cravo, Mirabeau Sampaio, ainda agora. João Coalha, Raimundo de Oliveira, e ainda seguimos. Rubem Valentim Ubirajara, e teremos o Willis, é o último dos 15. Isso, só retorna, por gentileza, aqui. Eu me detenho no Valentim, então são 7 anos. Aqui o que a gente vê é que, infelizmente, não temos o cuidado para compreender melhor, a gente não tem acesso às imagens, e também não temos o cuidado na composição dessa peça para compreender melhor o que estaria, a gente não tem nenhum dado, né? São 10 obras, ele participa da coletiva, ela é importante. O que a gente percebe, sim, e o registro da peça gráfica nos ajuda, é que a obra já encontra uma outra discussão. Aquele mesmo fundo em que a gente via um casario, uma paisagem campestre, hoje, nesse momento, em 57, que são obras fruto do trabalho de 55 a 57, já são obras em que a geometria se impõe, em que essa vocação construtiva já está ali estabelecida e vai ser determinante para uma decisão que o Rubem toma no final de 57. Obrigada, Dani, podemos seguir. O último é o Willis. E agora, o que eu gostaria de comentar é rapidamente, sabendo do horário, a Astrid me lembrou muito bem, na próxima, é alguma repercussão que nós tivemos na imprensa. Então, a gente tem uma chamada rápida em nota, que é um espaço no Museu de Arte, chamado Museu de Arte, que menciona a abertura da exposição Artistas da Bahia, né? Então, o Diário da Noite, no seu espaço, em uma nota, no seu espaço Museu de Arte, na página, ele menciona, destaca, como algo muito rápido, a abertura da exposição no dia 16, que se preparava anteriormente, e que ia acontecer no dia 16 de janeiro de 57. É um material da Biblioteca Nacional. A próxima, por favor. Aqui, sim, a gente já tem um outro enquadramento, porque aqui o crítico Quirino da Silva, ele se debruça na exposição, ele para, então a gente tem um espaço, assim, uma abertura, uma janela para que a exposição aconteça, de fato, ali, no texto crítico, ainda que breve, em 17 de janeiro, ou seja, um dia depois da abertura dessa mostra, no Diário da Noite, publicação em São Paulo. Na sequência, por favor, Dani, muito gentil, a gente tem a repercussão que a exposição terá. Veja que nós já estamos em março no Correio Paulistano, e embora não se comente mais exatamente a exposição Artistas da Bahia,
comenta-se que aqueles artistas que participaram da Mostra Artistas na Bahia, eles já estão circulando por São Paulo. Então, Mário Cravo faz uma exposição, Genaro faz uma exposição, Caribé faz uma exposição, então as coisas vão acontecendo, e geralmente, quando essas individuais acontecem, elas mencionam o que foi aquele evento, a exposição de 16 de janeiro de 57, no Museu de Arte Moderna, Artistas da Bahia. Ainda mais, deixa eu ver se eu... Não, retorno, por favor. Eu retorno só mais uma e já vou encerrar, viu, Astrid? Você já pode ver ali. Só mais uma, Dani, por gentileza. Não, a anterior, aquela em que temos um texto do Quirino. Isto. A próxima. Isto, aqui é do Quirino. Quando o Quirino se destaca aqui, eu nem vou pedir para a Dani o trabalho de ampliação, nada, fica o material no nosso arquivo do grupo, para quem tiver interesse, querida, obrigada. Nós poderemos ver que o que ele faz é uma rápida apresentação. Nessa apresentação, ele diz que destaca-se, sim, esse conjunto de artistas pelo que eles têm de muito particular, desse olhar para suas próprias realidades, que contrasta com os concretistas, que certamente não têm olhar para este movimento, para esta obra que vem com esta outra tônica, e aí ele faz o que é bastante interessante e legítimo, ele faz praticamente a compilação da apresentação do José Valadares no catálogo. Então é interessante porque o Quirino faz um breve comentário, rapidamente ele explica que faz parte de um outro contexto, que não adianta, que isso não cabe na dinâmica dos concretistas, que muito da crítica especializada, que ele vai chamar crítica especializada, mas que não tem uma sensibilidade para entender outras possibilidades, outras investigações pictóricas, por exemplo, e escultóricas, não vai dar tanta atenção para esta exposição, e aí ele vem com o texto completo do José Valadares. Mais do que tudo, o que eu gostaria, já encerrando, era de deixar aqui a semente. Eu não poderei fazer toda a pesquisa que, por exemplo, não apenas essa exposição de 1957 no Museu de Arte Moderna solicita, mas mais do que isso, o desdobramento que ela foi responsável para que a carreira destes outros 14, 15 artistas conseguisse ganhar a dimensão que ganhou no Eixo Rio-São Paulo. Ela é como se tivesse sido um cartão de visitas, um núcleo de apresentação, ou seja, porque aconteceu Artistas da Bahia em janeiro de 57 no Museu de Arte Moderna, muita coisa aconteceu depois, individualmente, para pelo menos 80% daqueles 15 artistas que ali estão. No caso do Rubem, fica para um outro capítulo, porque ele, naquele ano, depois dessa iniciativa, ele se decide e ele parte, no final de dezembro de 57, num navio cargueiro para o Rio de Janeiro. E, a partir daí, surge a obra do Rubem Valentim que a gente conhece hoje, fortemente marcada por toda aquela condição, vamos dizer, de uma consciência afro-brasileira que ele deixou gravada nos seus trabalhos. Eu agradeço, passo agora só as referências. É a próxima já. Aqui nós temos todas as referências usadas, o que já tinha sido feito pesquisa anterior no projeto Portinari, depois a documentação da Biblioteca Nacional, todos os periódicos e os catálogos que eu mencionei no início. Assim, temos só mais uma próxima tela. Eu me despeço, agradeço enormemente o apoio da Daniele, que foi excelente, para eu poder aqui um pouco desenvolver o raciocínio. Agradeço a Astrid, que fez a apresentação, e o cuidado com a nossa mesa, porque ela realmente foi bastante atenciosa, preparando o material com antecedência. Novamente agradeço à professora Lisbeth, em consideração a ela, aos colegas, a todo o grupo. Eu fiz um pequeno movimento aqui hoje e sinto sinceramente não ter podido ver a apresentação dos outros colegas nas sessões anteriores. Muito obrigada pela atenção de todos e todas. Obrigada, Astrid. Cláudia, eu sugiro que quem tiver alguma pergunta já prepare aqui para a Cláudia enquanto a apresentação está fresquinha, e vamos passar para a Gabriela, e proponho que no final, então, a gente faça as considerações
para ambas as pesquisadoras. Concordo, perfeito. Muito obrigada. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir bem? Com clareza? Ok, muito obrigada. Bom, eu gostaria muito de saudar todos os participantes aqui, né, em especial todo essa noite festiva, né, que estamos vivendo hoje, enfim, um trabalho já de um ano e meio, né. Agradeço à professora Lisbeth, ao professor Fábio, por toda a orquestração, né, das palestras do grupo, dos movimentos com relação à diagramação, né, também ao editor aqui que está conosco. Agradeço todos os movimentos, sabemos que chegar na publicação de um livro é um caminho muito longo, né, não é algo de poucos dias, mas é muito trabalho e suor, né. Saúdo também todos os colegas que estão aqui. Obrigada, Astrid, obrigada, Daniele, obrigada, João. Saúdo também Cláudia, colega querida, faz tempo que não nos encontramos, né, Cláudia? Saudades. É um prazer lhe ouvir, sempre aprendo muito com você. E eu gostaria, então, de compartilhar um pouco do que tem sido a minha pesquisa, né, uma trajetória já de vários anos, desde a iniciação científica, mestrado, doutorado, sobre a crítica de arte de Mário Pedrosa. E esse artigo ele tem um lugar muito especial nesse caminho todo, porque é um tema do Mário Pedrosa que me toca muito profundamente, que é o interesse dele pela produção dos pacientes psiquiátricos, né, do Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, Engenho de Dentro. Eu vou pedir, Dani, por gentileza, se você consegue compartilhar, porque eu não estou conseguindo compartilhar o PPT. Eu consigo. Consigo. Consegue, por gentileza? Eu consigo compartilhar só o PDF. O PPT aqui não está abrindo. Nessas horas, o computador resolve se vingar da gente, né? Muito obrigada. Agradeço muitíssimo. O artigo tem esse título, né, a exposição do Centro Psiquiátrico Nacional, era o nome que ele tinha na época, né, que depois passa a ser chamado História, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a exposição de 1947, e aí eu trago esse subtítulo, né, Dialética da Vida Interior Exteriorizada pela Arte, que é um pouco a tônica do que o próprio Mário Pedrosa coloca em evidência nas suas críticas. Aí eu vou comentar um pouquinho sobre duas exposições, na realidade são os mesmos materiais, mas digamos assim, a primeira exposição de grande divulgação vai ser essa de 1947, com sede no MEC, no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, e depois a exposição vem para São Paulo, né? Está escrito MASP, mas está errado, eu peço desculpa aí, é MAN, né, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que na ocasião ficavam, né, no mesmo prédio, em 1949, e aí a repercussão amplia e o debate crítico também. Né, um trabalho que tenho desenvolvido e que eu pretendo ampliar. Eu gostaria, por gentileza, Dani, obrigada. Então, só retomando um pouquinho o contexto, né, o Museu Imagens do Inconsciente, né, que cedia essas obras, ele é fruto do trabalho da doutora Anise da Silveira, quando ela assume a seção de terapia ocupacional e reabilitação, né, a sigla STOR, ela assume um setor de reabilitação que, na realidade, era um setor de sedação dos pacientes psiquiátricos, né, não desenvolvia exatamente um trabalho de preocupação com os pacientes, né, que desse um atendimento humanizado, enfim, ela se choca muito com a realidade dentro do hospital psiquiátrico, inclusive tem uma famosa frase dela, né, quando, enfim, um setor dominado por homens, né, uma mulher baixinha, né, chega ali no hospital e os médicos ali vão dizer para ela, olha, aqui a gente trabalha com eletrochoque, com lobotomia e sedação. Né, e aí eles levam a doutora Anise até uma sala e um paciente em surto, eles falam, nós vamos aplicar o eletrochoque porque é só isso que funciona.
E aí eles dizem a ela, aperta o botão. E a famosa frase dela é, não aperto, né? Ou seja, essa frase resume toda a revolta que ela sentia com relação a esse tratamento desumanizado, né? Completamente desnorteador, com relação ao paciente, e que não habilitava, simplesmente deixava o paciente fora de órbita, né? Eu faço menção ao filme, né, que foi feito em homenagem a Anísio da Silveira, protagonizado pela Glória Pires, e que traz com muita clareza, né, a realidade vivida por esses pacientes, né? Aí quem se interessar depois pode assisti-lo pelo YouTube também. Por gentileza, próxima tela. Obrigada. E aqui uma frase, né, da doutora Anísio, numa das entrevistas que ela faz para o... Ai, me fugiu o nome do cineasta agora. O Hirschman, esqueci o nome dele. E aí essa frase me tocou profundamente, daí veio a ideia do título do artigo, né? Uma viagem ao mundo interno das pessoas, estabelecendo níveis neste mergulho, né? Ou seja, o quanto a arte exterioriza o conteúdo interior de cada um de seus artistas, né? Esse documentário, essa entrevista da Anísio também está no YouTube, ela tem diálogos fantásticos, vale a pena assistir também, fica a dica, né? Próximo, por gentileza, obrigada. E aí eu começo com essa epígrafe, né, do nosso crítico de arte, Mário Pedrosa, que diz: o que é arte, afinal, né? O que é arte, afinal, do ponto de vista emotivo, senão a linguagem das forças inconscientes que atuam dentro de nós, né? Ou seja, a dinâmica de relacionar essa produção dos pacientes psiquiátricos não como uma atividade fortuita de uma sessão terapêutica, mas como um mecanismo de comunicação das forças internas que são exteriorizadas pela produção artística, né? O Mário Pedrosa vai escrever o catálogo dessa exposição em 1947, que depois vai ser publicado o texto dele com esse título, Arte, Necessidade Vital. Por gentileza, obrigada. A coleção que a gente vai examinar aqui, alguns exemplares, está no Museu do Inconsciente, né, lá no Rio de Janeiro, no Hospital do Engenho de Dentro. Esse museu foi criado em 20 de maio de 1952, criado, de fato, como museu, né, pela doutora Anísio da Silveira, e reúne os trabalhos, então, dessa sessão de terapia ocupacional, frequentadores dessa sessão, e que hoje, né, recebe o título Instituto Municipal Anísio da Silveira. É um museu vivo, cresce a cada dia, ele continua em atendimento, né, a pacientes psiquiátricos, e ele cresce, né, hoje, bom, essa data é do início do ano, então ele deve ter, né, a gente diz aí, mais de 400 mil obras, né, 350 mil, 400 mil obras, uma vez que pacientes continuam frequentando o espaço e produzindo, né, as suas comunicações das suas forças internas. Na época da doutora Anísio, ela estabeleceu uma parceria com artistas, né, o mais conhecido vai ser o trabalho do Almir Mavinier, dentro do Instituto, no caso, né, do setor de terapia ocupacional, e acompanhando ali, ensinando os pacientes a lidar, né, com argila, a trabalhar com as tintas, a trabalhar com os pincéis, enfim, e motivando toda essa produção que a gente vai analisar. Na próxima, por favor. Bom, ainda na época da doutora Anísio, logo na sequência da fundação do museu, em 1952, ela organiza um grupo de pesquisa, um grupo de estudo sobre as produções dos ateliês, né? E aí ela apresentava a obra, né? Enfim, cada semana tinha um paciente em evidência, e ela ia colhendo informações do que os estudiosos, né, os participantes do grupo iam pontuando, trazendo, analisando, e ao final ela colocava, então, a relação da obra com a avaliação clínica do paciente, e, enfim, de fundo, né, na análise referencial teórico da Anísio, vai ser a perspectiva psicanalítica junguiana, né, trabalhando com as questões de arquétipos, do inconsciente coletivo, e do quanto esses instrumentos psicanalíticos são operantes e funcionais na análise destas obras, né? Não só como obra de arte, mas
como um documento, né, da evolução daquele paciente do ponto de vista clínico medicamentoso, né? Na sequência, por favor, obrigada. Bom, aqui, esse material da sequência que a gente vai avaliar um pouquinho, é um material que está lá no Museu da Imagem do Inconsciente. Foi um material que eu pude pesquisar há alguns anos atrás, na realidade há bastante tempo. Foi um material que eu coletei em 2009, 2010, ainda na ocasião do mestrado, né? E foi um material que já me chamava muita atenção das exposições que foram realizadas, várias exposições, tanto coletivas quanto individuais, das obras dos pacientes. E o histórico dessa coleção, inicialmente, houve uma primeira exposição, na realidade, uma mostra coletiva, né, como uma atividade interna do hospital, antes de 47, dos pacientes para os familiares. Então, a Anísia costumava fazer festinhas, né, espaços de socialização, de canto, de música com os pacientes na área externa, e ela pensou, por que não organizar uma espécie de uma mostra cultural e chamar o pessoal do bairro, os familiares, para conhecer. Essa mostra teve tanta repercussão que ela foi convidada a expor nada mais, nada menos do que no Palácio Capanema, né, no Rio de Janeiro. E aí a visibilidade foi muito maior, né? Despertou a atenção de críticos, de médicos, especialistas, né, da questão da psiquiatria, enfim, e várias outras exposições depois foram sendo realizadas também em muitos outros lugares. Na sequência, podemos passar, por favor, muito bem. Então, a gente começa, né, eu coloco aí primeira exposição, mas na realidade ela teria sido a segunda, né? Inclusive, a gente tem um debate entre os autores, o porquê não considerar, né, essa exposição de 47 no Capanema como a segunda exposição, porque a primeira exposição ela foi feita de maneira muito despretensiosa, né, como uma mostra cultural ali, com o objetivo mais de interagir a comunidade com os internos, os pacientes internos, do que, de fato, promover uma divulgação artística, né? Então, por isso que convencionou-se que essa teria sido a primeira exposição com um cunho artístico, de fato, né, em 1947, a partir da grande promoção aí do trabalho do Mavinier e do próprio Pedrosa, né, que visita a mostra, fica encantado com as produções e resolve também promover e fomentar a divulgação destas obras, que o próprio Pedrosa vai dizer, né, de verdadeiros artistas, na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela teve abertura em 4 de fevereiro de 47, encerramento em 31 de março, no primeiro andar do Ministério da Educação, e nesta exposição, então, foram levadas 245 pinturas de internos do centro psiquiátrico, né? E aí, um documento muito precioso que eu consegui localizar foi um dossiê que a própria doutora Anísia da Silveira publicou na Revista Brasileira de Psicanálise em 1966. E aí ela conta toda essa história, né, de todas as fases dessa primeira amostra, depois da exposição de 47 no Rio de Janeiro, depois quando eles foram convidados para virem para São Paulo, e ela vai fazendo ali recontando para a gente toda essa repercussão, inclusive citando vários críticos de arte também. E essa frase é dela, né, quando ela diz aí, despertou vivo interesse entre os críticos de arte, e ela faz uma análise, né? Será mesmo forçoso reconhecer que os críticos de arte mostraram-se bem mais atentos do fenômeno da produção plástica dos doentes mentais do que, de fato, os psiquiatras brasileiros, né? Então, um momento ainda de muita dubiedade, né? Uma ala que defendia essa humanização psiquiátrica, uma ala ainda muito conservadora dentro da psiquiatria, que era contra esse trabalho de arte, que era visto como uma dimensão muito mais amadora e quase como uma brincadeira infantil do que, de fato, como um tratamento efetivo dentro da psiquiatria, né? Então, ela ainda está relatando essa dificuldade de desbravar o campo, né? De identificar as oficinas de arte como parte integrante e fundamental da recuperação dos pacientes.
por gentileza, a próxima, obrigada. Bom, então a gente vai falar da exposição de 47, né? Eu queria apresentar algumas imagens para a gente ter noção do que exatamente a gente está falando, para quem nunca ouviu falar, né, desse material. Podemos passar, por favor? Bom, aí um sumário dos artistas, né, que participaram. Aí a introdução feita pelo Mário Pedrosa, obrigada, Dani, valeu. E aí o texto que ele faz, né, não só apresentando a exposição, mas trazendo uma análise, uma reflexão que leva a discussão para um patamar científico, né? E nessa dinâmica de que a doutora Anise não está ali brincando nem passando tempo com os pacientes, mas que ela está promovendo uma outra escrita, né, do prontuário clínico desses pacientes através da produção artística, nessa troca, né, nessa dialética interno-externo, ou seja, a obra de arte é o canal de comunicação pelo qual o paciente, né, expressa os seus sentimentos, expressa o seu momento psíquico, né, e isso dá para evidenciar bastante nas obras a seguir. Então, a gente tem aí nomes já bem conhecidos, Fernando Diniz, o Emídio, o Rafael e vários outros, né? Podemos seguir, por gentileza. Tem várias outras críticas também, Ferreira Goulart, José Luiz do Rego, né? Tem vários outros autores que vão participar e serem, inclusive, entusiastas, né, dessa produção. Algumas imagens na sequência. Bom, o caso do Fernando Diniz é um dos mais emblemáticos, inclusive tem um documentário só sobre a obra do Fernando Diniz, que é um documentário fantástico, chama-se Imagens do Inconsciente, está no YouTube, a partir desse documentário e a partir da análise do Fernando, da obra do Fernando, a gente consegue entender o método de trabalho que a doutora Anise propunha. Ela, muito rapidamente, né, ela vai dizer que quando o Fernando começa a pintar, e quando ele está em estado de surto, ele vai pintar muitas garatujas, muitas mandalas, sempre com muito borrão e muita desordem. À medida que ele vai participando das terapias ocupacionais, das sessões, ele vai organizando os espaços, começa a pintar, diferenciando cores, começa a criar mandalas com divisão, com simetria, e à medida que ele vai acalmando o seu universo psíquico, digamos assim, ele começa a desenhar objetos, então, vasos, flores, animais, cadeiras, pessoas, e nesse desenvolvimento ele chega à construção da sala. Pode passar, por gentileza, Dani? Eu não sei se eu coloquei aqui imagens da sala, eu acho que não. Mas aqui alguns exemplos. Olha, à medida que ele vai desenvolvendo, ele começa a desenhar naturezas mortas, copos, vasos, frutas individualmente. Pode passar, por gentileza. Eu não sei se aí, né, objetos que seriam de uma refeição, né? Então, pães, o bule, peixes, enfim. E ele vai chegando à constituição de um ambiente com céu, chão, né, paredes, elementos organizados. Da sala, por exemplo, que ele mesmo vai falar que era a sala que ele achava muito bonita, a mãe dele era doméstica, trabalhava numa casa de uma senhora muito rica, e ele pinta, passa por favor, Dani, eu não me lembro se eu coloquei aqui, isso, essa imagem, esse piano que ele via na sala da patroa da mãe, e que ele era encantado pelo piano. E ele chegava nesse nível de organização muito próximo àquilo que clinicamente poderia chamar-se de cura, ele está mais calmo, tranquilo, organizado, mas na sequência ele volta de novo a um estágio de desorganização psíquica. E aí a Anise vai lendo essas estruturas, né, vai associar o espaço da vida doméstica, ele se apaixona pela filha da patroa da mãe, é uma paixão não correspondida, e essa é uma das questões que o leva à desordem psíquica,
né? Então, é interessante perceber como que esses elementos são testemunhos da história do Fernando, né? Então, a história dele é a mais emblemática aqui, por isso que eu me detive um pouco mais nessas imagens. Pode passar, por gentileza, Dani? O Rafael, também outro interno, né? Trabalha bastante com essas máscaras, né? E aí tem análises do Mário Pedrosa que ele vai fazer relações destas máscaras do Rafael, por exemplo, com as máscaras africanas, que o Picasso vai trabalhar ali na dinâmica do cubismo, né? Pode passar, por favor. O tempo é pouquinho, né? Pode seguir. Aqui uma outra interna, Adelina. Adelina tem sempre uma produção muito ligada à dimensão do espaço doméstico, da mulher, a flor, a mãe, a boneca. Acho que na próxima imagem tem um espaço, aí a mulher, pode seguir, por gentileza, aí a casa, são imagens enfim, dela como mulher na sociedade e que, por N razões também, a levaram a essa desorganização mental, né? Mas ela traz muito a ideia da boneca, da menina, né? Do bebê, enfim, que povoa esse universo florido da Adelina. Pode seguir. O Carlos está ali também, uma organização, né? Quase cubista dessas imagens do espaço, do castelo, enfim, na sequência. O Emídio, um paciente muito calado, soturno, né? Ele traz um pouco essa dinâmica da solidão, do espaço, da janela, a janela que também faz uma referência ao dentro e fora, né? Pode seguir, por gentileza. O Abelardo é um dos casos mais emblemáticos, né? O Abelardo era um paciente com muita ira, e ele sempre tinha surtos em que ele quebrava tudo. Então, ele era um dos pacientes que o médico dizia que os homens, né, os psiquiatras que enfrentam a doutora Nisa, falar que o caso dele era perdido e que ele só resolvia com eletrochoque. E aí a doutora Nisa vai percebendo que, através da argila e da moldagem, ele poderia descarregar aquela energia contida, e ele vai trabalhar com uma série de peças e fazer obras fantásticas dessa produção de vida humana. Pode seguir. O Isaac. Pode passar, Dani, por gentileza. Né? Aí são algumas sequências de imagens, pode seguir. Bom, então a gente viu aí alguns exemplos dos materiais que foram levados para a exposição, né, que é a mesma exposição, só que em contextos diferentes. E aí Mário Pedrosa vai descrever essas produções, né, no sentido em que aquilo que, de maneira geral, a sociedade considera como crianças ou como loucos, ou seja, pessoas que não deveriam, né, ter nenhuma atenção do ponto de vista racional, são da mesma natureza fundamental do processo criativo dos grandes artistas universais, né? Ou seja, ele identifica uma dinâmica criativa comum a todas as pessoas e que, especialmente em pacientes psiquiátricos, ela está aberta ao processo de comunicação, uma vez que a sociedade, digamos, dita civilizada, acadêmica, enfim, ela acaba tolhindo, né, castrando a espontaneidade criativa e inibe as pessoas de comunicarem o que elas estão sentindo, né? Então, as obras de arte, elas emprestam a forma simbólica, né, para a expressão dos sentimentos e imagens do eu mais profundo. Pode seguir, por favor. Aí uma outra análise ainda do Pedrosa, né, que ele diz que a obra de arte liberta os criadores, né, que estavam acorrentados, né, a fórmulas da dita sociedade racional, organizada. E aí o Pedrosa defende a tônica, né, que é um grande mote da arte moderna, que é investigar na produção, né, considerar a produção de crianças, de doentes mentais, enfim, uma produção autêntica, né, como uma forma de arte, uma vez que questiona essa dimensão do que de fato é normalidade, o que é loucura, né, tão levada a cabo pelo racionalismo, sobretudo positivista do século XIX, né, e que abre parâmetro, né, para considerar essa produção também como arte, também como artistas de fato, e que são reveladoras de forças internas, né, da intuição,
que é capaz de comunicar-se com o exterior, né? Ou seja, o exterior as forças internas dos pacientes psiquiátricos, né, conseguem ganhar forma e vir à tona comunicando-se através dos objetos de arte. Seguindo, por gentileza. E aí, ainda o Pedrosa falando, né, as artes são um excelente mecanismo para educar as emoções, né, na escola nós aprendemos todas as ciências, né, a lançar foguetes para Marte, mas nós não aprendemos como educar as nossas emoções, né, o que a gente chamaria hoje de inteligência emocional, que se fala tanto, né, Pedrosa já está despertando isso daquilo que a doutora Nise estava usando nas suas oficinas. Por gentileza. Bom, aí o Pedrosa é um dos primeiros, né, a defender essa causa e advogar, né, na dimensão de uma arte autêntica e principalmente de grandes artistas, né, identifica criações numa sequência lógica, numa produção artística com um ímpeto criativo, né, pacientes que criam linguagens, que criam dinâmicas próprias. Pode passar, por gentileza, né? Aí um pouquinho de cada paciente. Um pouco essas são fotografias da exposição aqui em São Paulo. Vieram 179 obras, né? Aqui para o MAN de São Paulo, entre desenhos, pinturas e esculturas. Pode seguir, por gentileza. Pode seguir também. Bom, e aí um pouco dessa repercussão da crítica de arte, né? O Pedrosa vai ser um grande motivador, enfim, mas ele não vai ser uma voz sozinha. Vários outros críticos, né? Inclusive Sérgio Millier vai publicar no Estado de São Paulo, em 1949. Antônio Bento vai publicar também, falando da autenticidade das obras de arte. O texto do Sérgio Millier é interessante porque ele se espanta com a qualidade artística. Ele conta que ele foi visitar a exposição com muito ceticismo, mas que ao encontrar as obras e ao ver a produção que estava sendo exposta, ele se consternou, né? Que ele realmente mudou de opinião com relação de que realmente ele estava diante de artistas, de uma produção autêntica, né, de uma linguagem humana. Uma outra crítica aqui, que vai ser um revés, vai ser a crítica do Quirino Campofiorito, né, que vai ser uma grande bomba, digamos assim, do ponto de vista da repercussão negativa, né? Pode seguir, por gentileza. E aí, o Quirino Campofiorito, ele vai produzir uma crítica extremamente negativa e debochada. Pode seguir, são só algumas, as datas, né, dos jornais. Enfim, ele vai dizer o seguinte: preferíamos que a exposição denominada 9 artistas de engenho de dentro se emprestasse melhor à curiosidade científica que artística. Parece-nos que isso seria muito mais útil ao excelente trabalho que está sendo realizado no Centro Psiquiátrico Nacional, sob a diligente orientação do Dr. Paulo Elejaldi, e através do Serviço de Ocupação Terapêutica confiado à doutora Nise. Ao contrário do que seria justo esperar, andam silenciosas as penas brilhantes que poderiam ressaltar o valor científico da terapêutica ocupacional, né? Então, para o Quirino, essa produção não tem nada de artístico, é interessante enquanto trabalho clínico lá no hospital, com o Dr. Paulo, com a doutora Nise, mas ele não reconhece nenhum potencial artístico. Pode seguir, por gentileza. Obrigada. E aí vem a resposta, né, do nosso pernambucano ousado Mário Pedrosa, né? Ele vai dizer: a exposição dos artistas de engenho de dentro tem inquietado muita gente. Em alguns, essa inquietação vai até a hostilidade, inclusive as criaturas que ali expõem. O nosso colega Campofiorito, ou seja, Mário Pedrosa, não aguentou ficar quieto, né? Em sucessivas crônicas, vem representando essa corrente hostil, feita de preconceitos caducos quanto aos privilégios da nobre corporação de artistas profissionais tidos como normais. Campofiorito recusa-se a aceitar os trabalhos expostos no Salão da Câmara de Vereadores, graças à inteligência e sensibilidade de Jorge de Lima, que não é crítico nem sectário, mas conhecedor do seguro do ofício, né? O Mário Pedrosa vai, enfim, né,
abrir a discussão, né, pontuando a dimensão um tanto aristocrática do Campo Fioric, né, uma vez que ele vai considerar a arte aquela que passa pela academia, aquela que passa pela formação das belas artes, e que não reconhece nesses pacientes psiquiátricos um potencial de diálogo, né, do mundo interior para o mundo exterior, considerando que, ok, é interessante enquanto produção clínica, mas não tem caráter artístico, né? E aí o Pedrosa defende veementemente essa produção, sim, com caráter artístico, e reconhece principalmente o Rafael, o Emídio, o próprio Fernando Diniz, como excelentes artistas, com uma produção coerente, muito viva e muito pulsante, né? Condizente ali com tudo que a arte moderna considerava como produção artística. Na sequência, por gentileza. Aqui, só para lembrar que a gente tem 4 minutos. 4 minutos, ótimo. Obrigada. Aqui tem o texto do Sérgio Millier, né? Nesse texto que ele coloca a surpresa dele com relação à produção dos artistas, né? Que ele chega sem esperar muita coisa, mas que ele se surpreende com a produção ali feita, ou seja, então nós estamos em contato direto com a pura expressão humana, né? Como se essas pessoas fossem um diamante bruto que se expõe diante do mundo sem as algemas, né, do mundo dito civilizado. Pode seguir, por favor. Enfim, aí um outro texto também de Sérgio Millier, de 1949, discute o trabalho psicológico, né, e cita o exemplo do Hospital do Franco da Rocha, em São Paulo, pelo Dr. Osório César, né, também aí faz um trabalho muito parecido, inclusive anterior ao Danise, né, com a participação da Maria Leontina nas oficinas. Pode seguir, por favor. Então, aí a gente finalizando, a discussão, enfim, né, ela é ampliada, mas eu trouxe aqui alguns dos pontos altos dessa discussão, né, no artigo a gente tem a oportunidade de colocar as ideias, trazer alguns conceitos, né, essenciais, e pontuando aí, principalmente, a retrospectiva que a doutora Nise faz, né, da Revista Brasileira de Saúde Mental, uma vez que ela leva, inclusive, várias destas obras para o exterior, conversa com o próprio Jung, o Jung reconhece ser um trabalho artístico autêntico, de grande força expressiva, ela faz uma exposição, por exemplo, no Hotel de Ville, em Paris, e pesquisadores de todo mundo consideram a produção além de interessante, mas também muito condizente com aquilo que a arte moderna considera arte, né? Então, eu agradeço a atenção, acho que na sequência vem os agradecimentos, né? E fica aí o contato para, se alguém, né, tiver contribuições, informações, enfim, né? A gente está aqui numa rede de diálogo. Muito obrigada a todos. Amém. Bom, Cláudia e Gabriela, muito obrigada. Foram 2 excelentes apresentações que realmente se complementam. Eu gostaria de abrir agora para perguntas, comentários. Bom, enquanto o pessoal está pensando aí, eu queria fazer algumas ponderações. Vou começar com a Gabriela, que está mais recente. É interessante... 2 coisas que eu queria trazer, pensar na repercussão da 16ª Bienal, de 1981, né, organizada pelo professor Walter Zanini, onde a gente vê quantos anos depois continua eficiente tudo o que você apresentou, naquele momento que estava se articulando, e podemos dizer que em 81, com essa Bienal, se consolida esse movimento. E trazendo um pouco para o momento mais recente, eu estive em 2017 no que agora é chamado Centro de Arte Contemporânea, mudou o nome, né? Eu até coloquei aqui para a gente ver, do Bispo do Rosário, né? E exatamente em 2017, o centro estava começando a ser reformado. Os internos realmente nunca saíram de lá, mesmo durante a reforma, para esse novo espaço, digamos assim, já com o nome do Bispo de Rosário, mas naquele momento, em 2017, havia uma exposição para tentar entender o que era aquele espaço.
Então, era possível visitar tanto os antigos dormitórios, vamos colocar assim, que eram bastante assustadores, ainda tinham muito dejetos espalhados. E uma exposição do Marcelo Campos, o curador carioca, que hoje se eu não me engano, é o diretor do MAR, do Museu de Arte do Rio de Janeiro, e o Marcelo colocou algumas obras de alguns pacientes, mas também ele resgatou o maquinário que você cita, Gabriela, que era usado no tratamento dos internos. E aquilo foi bastante assustador, porque realmente a gente via uma máquina de choque elétrico, né? Havia os instrumentos de lobotomia. Então, a gente percebe como realmente o trabalho da doutora Nilce foi muito especial e exatamente não reprimir essa arte, né? Porque esses tratamentos eram justamente de neutralização, né? Inclusive, na exposição, havia essa documentação de que o tratamento psiquiátrico só é introduzido no Brasil nos anos 60. Então, essas práticas, vamos dizer assim, invasivas, são bastante recentes, né? Da época dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, não é de uma época muito passada. Bom, e por fim, numa visita mais recente ao Museu de Arte Contemporânea Bispo de Rosário, eu tive a oportunidade de ver agora já em 2020 talvez, antes da pandemia, 2019, justamente através de uma temporada que eu fiz no MAR, eu conheci alguns trabalhos de alguns internos atuais. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês verem. Um deles me chamou bastante atenção, o Arlindo, e eu achei interessante porque a gente tinha oportunidade, esse grupo que veio lá do MAR, tinha oportunidade de visitar os ateliês, e depois nós almoçamos ali, e havia uma lojinha do museu que vendia a obra deles. E aí eu achei uma obra interessante na lojinha, que depois eu descobri que era do mesmo artista que eu tinha gostado no ateliê. E alguns colegas que estavam ali adquiriram algumas obras da mão do artista, enfim, foi uma experiência bem interessante. Então, se a Gabriela quiser comentar aí sobre o que eu acabei de colocar. Muito obrigada, Astrid. Eu agradeço suas considerações. Depois, se você puder colocar o nome do artista aqui, eu fiquei curiosa em saber qual que era esse artista. Mas, de fato, o bispo vai ser, acho que talvez, no âmbito de conquistar museus e espaços como autêntico artista, vai ser, acho que, o grande exemplo, né, da produção gigantesca que ele tem, né, dessa ordem que ele quer estabelecer do mundo, né, da obra seriada que ele faz, com colheres, com tampinhas de garrafa, com pratos, enfim, o famoso manto, né, mas acho que até chegar no bispo, né, até chegar ao reconhecimento do bispo, foi um caminho pedregoso, né, sobretudo tendo em vista que a gente está falando de uma sociedade, se até hoje as nossas elites são conservadoras, né? Imagine isso em 1947, né? A dificuldade de pensar fora da caixa, de pensar na arte como uma possibilidade de evolução clínica, né? A doutora Nilce vai, nesse artigo da Revista Brasileira de Psicanálise de 66, ela relata o desprezo dos colegas psiquiátricos, né, por considerar isso daí é passatempo, esse pessoal está pintando uns desenhos lá e estão felizes da vida. E ela vai considerar que não, que isso é um trabalho clínico sério, ou seja, ao invés do paciente, né, ser tratado, entre aspas, né, como você disse, como uma espécie de um recolhimento, né? A pessoa ela não estava sendo tratada na realidade, ela simplesmente estava sendo neutralizada, né? Para não incomodar e aguardando a morte. Ali era o caso do Abelardo, por exemplo, né? Aquele do escultor. Ele era um dos pacientes que ele era considerado um bicho, era isso que os psiquiatras escreviam, e que o caso dele era só resolvido com choque e sedativo.
né? Então, ele acordava amarrado, entrava querendo se libertar de novo, novamente tomava outro caso. E aí é quando a Anísia se enfrenta e fala, não, nós vamos trabalhar com o humano que tem aí dentro, né? E aí ela pensa, vamos canalizar essa energia. E ele faz obras fantásticas, né? Ele é um dos pacientes mais difíceis, ela relata, do contato, muito calado, muito quieto na dele, mas que tinha uma possibilidade enorme de produção. Então, a gente vê nessa época a dificuldade de diálogos com os pares, né? E o quanto a visão da arte ainda ou era extremamente elitizada, de um grupo que somente recebia a credencial por ter passado pela Academia de Belas Artes. Isso está no texto do Plínio também. Eu coloquei um trechinho, mas na crítica dele, né, no texto ele fala que não, o artista é aquele que passa pela academia, que aprende a pintar, a desenhar segundo a norma clássica e que depois desenvolve a sua linguagem. E aí o Mário Pedrosa vai defender a novidade, né? A novidade, enfim, né? A dinâmica de que não, ser artista é um talento que nasce como indivíduo. Tem de pessoas que conseguem desenvolvê-lo ao longo da vida. E a produção artística ali no meio psiquiátrico, ela é fundamental porque é o canal de comunicação desses pacientes com o mundo, né? Inclusive, numa das falas da Anísia, ela vai dizer a sensibilidade artística é um fato que leva as pessoas à loucura, porque a pessoa é tão sensível, ela é tão aberta às emoções do mundo, que aquilo angustia muito mais, né, do que uma pessoa que acaba criando cascas e não se sensibiliza com nada. Então, é um espaço em potencial. E, enfim, não foi fácil, não só pela ideia da educação, mas principalmente por ser uma mulher tentando mudança, né, num setor já muito institucionalizado. Obrigada, Astrid, aí pelo nome, vou procurar, lindo. Acho que eu já ouvi falar alguma coisa, mas eu não me lembro aqui agora de obras dele. Mas quem se interessar, recomendo assistir o documentário Imagens do Inconsciente, feito pela equipe lá do Museu de Imagens de Consciente, a história do Fernando Diniz. É uma narração fantástica, eu acho incrível. Toda vez que eu assisto aquele documentário, eu choro do começo ao fim, porque é muito linda a história, assim, a narrativa, né, do artista, você vê a pessoa humana ali atrás e quanto sofrimento foram impostos, né, a essas pessoas, infelizmente. Astrid, eu não sei se eu posso comentar a pergunta da colega Sueli aqui do chat. Sim, não sei, acho que a Astrid caiu. Acho que caiu. Não, deve ter caído. Eu acho que você pode, sim, enquanto isso ela se reconecta. Okay. Então, só comentando aqui, a Sueli comentou aqui no chat se esses esforços foram individuais ou se é uma experiência pontual ou se havia um movimento mais amplo. Sueli faz parte de um movimento mais amplo, não foi uma experiência pontual. Eu não sei te dizer em outros espaços da América Latina, né? Eu vou saber te dizer de experiências da Anísia com o mundo europeu, de experiências que começam já desde o século XVII, finalzinho no século XVIII, na Suíça, na Alemanha, a pesquisadores a relacionar a produção artística como um mecanismo de comunicação com o mundo interno, né? E aí estas experiências artísticas para pacientes psiquiátricos. Tem um hospital em Paris, o Hospital de Santa Ana, né, que já também formou uma coleção parecida de experiências, de obras, né, de pacientes em sessões de terapia ocupacional, mas que eram encaradas do ponto de vista clínico, né, como documentos clínicos. O próprio Jung vai acompanhar várias destas sessões também,
tanto que a própria Nise vai levar, né, obras daqui do Brasil para o Jung, ele vai ficar muito encantado. Então, essa recepção europeia com relação à produção brasileira aqui do Rio de Janeiro já faz parte de todo, já fazia parte de todo um cenário, né, que já vinha desde o século XVIII em desenvolvimento. Mas seria curioso pesquisar, inclusive, pares em países da América Latina. Aí eu já não sei te dizer, realmente é um espaço para... Muito bem. A Cris Moura levantou a mão também, acho que ela quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Gabriela, boa noite. Uma dúvida. Você acha que as temáticas libertárias dos anos 60, elas, de certa maneira, ou de alguma maneira, ajudaram a quebrar um pouco a resistência em relação ao trabalho da Nise? Porque, assim, ela foi uma introdutora do Jung, né, no Brasil, que até então ninguém conhecia nada a respeito. Você acha que houve, digamos assim, uma aberturazinha nos anos 60 por... Eu acho que sim. Pero no mucho. Mas eu acho que tem muito a ver, né? Essa dinâmica da arte na afetividade já era uma proposta que vinha do construtivismo russo, né? Os russos já falavam disso, Vygotsky, de você reconstruir, né, a sociedade para a revolução. Uhum. Isso é uma das razões que me leva a pensar por que o Pedrosa se interessou por isso, né? Porque ele está ali nesse marxismo clássico, da dimensão afetiva, ou seja, de considerar o humano como humano, né? De considerar o ser humano no seu potencial, enfim. Então, isso vem está ligado à ideia do marxismo também. Bom, a Nise também era comunista, foi presa no governo do Getúlio, né? Então, a repulsa às ideias da Nise tem muito a ver com aquele contexto anticomunista dos anos 30 e 40, né? Enfim, né? Se a gente nega a história, ela volta, né? Hoje faz muito sentido todas essas construções e esses monstros que são criados, né? Mas eu acho que os anos 60, ali, né, quando essas propostas começam a ser institucionalizadas de fato, né, e sobretudo chegando a abolir essas propostas mais antiquadas e extremamente violentas, tem a ver, acho que sim, com um cenário inteiro de questionamento da ciência, né? Não só do ponto de vista psiquiátrico, mas direitos femininos, direitos LGBTs, enfim, e de olhar, né, uma postura quase neorromântica, né, de olhar para todos aqueles sujeitos que foram esquecidos pela história. Então, eu acho que sim também, Cris, mas eu acho que ela tem um reconhecimento nos anos 60, mas isso vai ganhando mais força dos anos 70, né, que é quando, de fato, os hospitais vão abandonando esses setores e hoje já não se fala mais em hospitalização, né, hoje se fala em hospitais-dia, ou seja, o paciente vai para o hospital, fica o dia ali, volta para casa, para o convívio familiar. Ou então as comunidades terapêuticas, né? Comunidades terapêuticas, isso tem muito a ver com essas colônias, né, ali. Uhum. E aí, voltando à questão da Sueli, por exemplo, que era um pouco do trabalho que o Osório César fazia aqui em São Paulo já também, né, no Hospital de Franco da Rocha, e que vai ser um grande trabalho em contraste, por exemplo, ao Holocausto de Barbacena, né, a gente vê ali o trabalho terrível, né, da Daniela Arbex, né, em que ela faz uma denúncia de que a gente pouco ouvia falar sobre isso, né, e aí a gente vai ler aquele livro e a gente fica horrorizado, né. Gabriela, desculpa interromper vocês, eu acho que daria para a gente ficar falando muito sobre isso, e é interessante pensar que exatamente o César Rosário e a Nilce Silveira estão entre os autores que escreveram, né, no catálogo dessa Bienal, né, da 17ª Bienal, e eu queria abrir um pouco para a Cláudia falar, lembrando que a gente tem o lançamento do livro ainda no final, mas abro para quem quiser fazer um comentário ou alguma pergunta para a Cláudia, ou sobre a exposição dela.
Professora Lisbeth, por favor. Então, eu gostaria que a Cláudia colocasse para nós aqui se houve, no momento dessa exposição de 57, se alguém da crítica, algum nome da crítica, teria destacado a questão da importância afro-brasileira do trabalho, por exemplo, do Rubem Valentim, e em outros trabalhos, eventualmente. Eu comento, sim. Essa condição que nós reconhecemos hoje de uma marca afro-brasileira na presença da obra dele, ela é recente, digamos assim. Esse reconhecimento, nessa altura, não. Na década de 50, ainda é uma linguagem informação. É importante entender que o que vai determinar alguma mudança na trajetória do Valentim, quando ele, de fato, abraça e entende que essa é a vocação da obra dele, é a partir do período do Rio de Janeiro. Antes disso, ele tem todas essas marcas culturais dentro da sua formação, então a noção do sincretismo, a formação católica, a frequência do candomblé, ele é filho de santo. Quando ele decide sair de Salvador em 13 de dezembro de 1957, num cargueiro da navegação baiana para o Rio de Janeiro, sem nenhum recurso, ele vai direto para o Rio, ele chega lá, vai morar numa pensão e começa a se organizar para poder viver com muita dificuldade, mas logo procura o Mário Pedrosa, o Pedrosa o apresenta ao Ferreira Goulart, e ele ganha confiança. Quando ele ganha confiança, esses estudos geometrizantes, esses estudos de cor, eles vão redescobrir uma certa consciência, que ele vai falar muito das suas ancestralidades, do padrão da formação, do imaginário da mitologia africana, e aí sim, para o final, 59, 60, 61, 62, que ele ganha essa consciência e que a crítica passa a destacar. Quer dizer, os primeiros textos críticos em que já essa dimensão de uma marca afro-brasileira na obra dele, eles começam a aparecer mais na década de 60. 50 ainda é um território de preparação. Obrigada pela pergunta, pela questão, professora. Obrigada, viu? Bom vê-la. Vamos só falar rapidinho aqui da questão que a Carla colocou. Carla, sim, a fenomenologia é o grande pano de fundo aí. Não tem como fugir disso, né? Tanto o Merleau-Ponty quanto pelas outras linhas fenomenológicas. E a questão do afeto. Tanto que a Anísio da Silveira resgata o Spinoza, né? Que vai ser um filósofo que trabalha muito a dimensão intuitiva, afetiva, criativa. Então, saímos do grande universo das certezas e entramos para o universo das questões, né, pensadas em âmbitos globais. E isso vai impactar diretamente a educação, é maravilhoso, né? Todo o processo de aprendizagem das crianças hoje no mundo atual, e o legado dela é incomensurável, porque ela quebrou inúmeros paradigmas e ainda continua quebrando inúmeros paradigmas. Obrigada, Gabi. De nada, eu que agradeço. Obrigada, Gabriela e Cláudia. Cláudia, eu gostaria de comentar que em 1970 houve uma exposição no MAN, do Rio de Janeiro, exatamente com uma crítica do Mário Pedrosa e com uma do Júlio Argan, que falam do Rubens Valentim. E o Mário Pedrosa já faz essa referência à simbologia mágico-religiosa. Então, a gente já tem exatamente nos anos 70 ali esse reconhecimento, sim, né? Sem dúvida, Astrid, porque isso tem a ver com o Prêmio Viagem. Quer dizer, quando o Rubem ganhou o Prêmio Viagem, no início da década de 60, ele vai fazer 2 paradas, Londres e Roma. Em Roma, ele tem uma exposição, que vai ser uma exposição importante, que ele recebe um convidado importante. O Argan comparece à exposição que o Rubem faz como artista premiado, viajante, que expõe o seu trabalho naquela dinâmica do que era um prêmio viagem. Então, é um período de aprendizado, de expansão, de conhecimento de outros territórios, e uma exposição. O Argan comparece, fica muito entusiasmado, faz uma primeira grande crítica. Depois dessa primeira grande crítica, é como se o Rubem também se reencontrasse.
ele vinha já estruturando essa linguagem visual, ele já tinha uma sensação de que a síntese era o elemento principal, aquela ferramenta que ia produzir o impacto do que ele pretendia por força da temática afro-brasileira e dos símbolos, né? Usava muitos símbolos do candomblé, e ele vai sintetizando, o Argan entra com essa crítica como um divisor de águas. A partir da crítica do Argan, quer dizer, Pedrosa já tinha dito para ele que aqui havia na obra dele um elemento, que era um elemento para ser explorado, um elemento porque ele estava encontrando a sua própria linguagem, que essa geometria, que essa síntese estava encontrando um caminho de uma chamada geometria sensível. Quer dizer, e essa geometria sensível, ela vai encontrar ecos, apoio no Pedrosa, ecos na crítica do Argan, e a partir daí a obra dele é compreendida como uma obra muito singular no panorama da arte brasileira, porque ele dá um tratamento que tem a ver com vertentes construtivas, com uma presença de um viés de criação muito latino-americano, mas que tem algo que é muito particular, é muito sintomático o uso da cor, a composição, os fundos, a forma como ele vai passar a trabalhar a tridimensionalidade, que é um outro elemento que também vai interessar o Pedrosa. Ele vai passar a trabalhar com madeira, com grandes peças de madeira, e esta obra ganha grande consistência, então, nas décadas de 60, 70, em 80, há uma espécie de amortecimento. É como se o Rubem trabalhasse muito, mas não houvesse um reconhecimento que ele aguardava. Situação que só virá esse reconhecimento mesmo posterior à morte dele, e 25 anos posterior à morte dele, em média. Mas era isso. Então, os grandes críticos, reconheciam, sim, essa vitalidade da criação do Rubem Valentim. É interessante que a gente tem esse embate do Argan colocando o Rubens Valentim numa tradição europeia da abstração concreta, e o Pedrosa colocando ele numa tradição local, de uma antropologia, de uma cultura própria. Então, para a gente perceber o quanto as exposições são importantes, e os catálogos dessa exposição, porque esses textos estão no catálogo dessa exposição do Man Rio, de 1970. Sim. Bom, muito obrigada, então. Obrigada, Astrid, muito obrigada. Continuamos, então, para a apresentação do e-book. Sim. E abro, então, para a professora Lisbeth para fazer as devidas homenagens. Obrigada, Astrid. Eu gostaria apenas de salientar, né, que o trabalho bastante intenso de todo o grupo, né, o envolvimento de todo o grupo para a realização deste e-book, né, e, vamos dizer assim, o resultado, que eu acredito, mais importante que tudo, porque é uma geração nova, né, de pesquisadores que vão se debruçar sobre esse período dos anos 30 às primeiras bienais, né? Nós já tivemos, claro, outros estudiosos que percorreram esse trajeto, nunca estudando as exposições, estudando individualmente um artista ou outro, né? Eventualmente falando, né, especialmente do Grupo Santa Helena, né? Mas nós nunca tivemos um estudo, né, que passasse por uma avaliação, por uma verificação da importância, né, que tiveram as exposições de arte nesse período para a institucionalização da arte moderna do Brasil, né? Eu acho que esse novo olhar que os pesquisadores que estão no livro trouxeram revelam muito, né, desse nosso momento atual, né? Um momento de revisão mesmo de teorias, de metodologias, de modos de se aproximar à arte, né? De pensar a arte brasileira, de pensar a arte latino-americana em relação à produção internacional, né? Então, eu acredito que o resultado vai ser surpreendente, né? Quando esse livro circular, nós vamos ter bastante surpresas, né? Um retorno positivo que nós esperamos, tá?
e entregamos ao público, né, com muita alegria, então, essa produção, sobre a qual o Fábio passa a falar agora, a esclarecer e a pontuar um pouco mais, né, o seu conteúdo. Caríssima professora Lisbeth, estimados colegas, é um dia de fato de celebração. Esse 10 de maio coroa um trabalho nosso, 18 capítulos, que apresenta, de fato, essas provocativas que a professora Lisbeth disse, de se repensar a arte, talvez até requalificá-la em alguns pontos, em processos de aproximações, visadas comparatistas, mas o que me deixa profundamente satisfeito e muito honrado é porque o nosso grupo pôde, com as suas contribuições diretas e diversas, entregar a partir de hoje, nessas quase 330 páginas, à comunidade acadêmica e também, por que não leiga, debates e pesquisas que talvez tragam preenchimentos das lacunas que a história da arte, por algum apagamento ou algum processo de celeridade, acabou ficando para trás. Eu quero, de modo muito especial, considerando também os colegas do grupo, para sequenciar aqui a minha fala, presumo que todos estejam de acordo, por que não dedicar este momento também aos nossos irmãos brasileiros gaúchos que padecem de tamanha tragédia. São infindáveis os sofrimentos, mas a arte, como traz a história, ela não apenas registra, traz entretenimento, mas também preenchimento. Eu dizia mais cedo para alguns colegas que é impossível nos lançarmos para um momento tão importante como esse, sem nos lembrarmos de um outro problema importantíssimo, no sentido de que devemos sempre pensar o todo. E essa fatia brasileira tão importante sofre bastante. Então, eu acho que, em comum acordo, oferecemos esse lançamento também em memória, em homenagem aos nossos irmãos gaúchos. Permita-me aqui acelerar. Bom, alguns já tinham apreciado em nosso grupo, outros convidados estão aqui. Quero e devo agradecer à professora Lisbeth, antes mesmo de ponderar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa de pós-doutoramento, que de maneira inequívoca tive o apoio da professora Lisbeth para que o e-book contemplasse os outros 17 capítulos, trabalhos tão dedicados e esmerados por todos vocês. Foram dias de muita parceria, sobe material no Google Drive, desce material, falamos no particular, e a professora Lisbeth, nosso maior combustível, sempre entusiasta, e nos permitiu a realização de um sonho. Eu até coloquei verde, muito embora eu resida no coração de Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, o coração, portanto, do nosso estado pantaneiro, quase 70% do Pantanal está em Mato Grosso do Sul, dizer que é uma vitória para o meu estado também, porque ainda são pouquíssimos os pesquisadores que atingem o sonho como eu atingi, de ser pesquisador, estudante da Universidade de São Paulo. Devo registrar aqui as considerações de João Abel, responsável jornalista do jornal Estadão, que inclusive tem um agradecimento para ele também. Ele foi o fio condutor para que acessássemos os jornais e materiais para que o meu processo de doutoramento evocasse esses registros que passou talvez de forma muito rápida pela história e parece ter ido embora com a demolição do Palacete Santa Helena. E, na bem da verdade, a pesquisa nos possibilita isso, o resgate, o comprometimento. Então, para além da realização de um sonho de estudar na Universidade de São Paulo,
eu que já tinha feito outro pós-doutoramento, a satisfação também, assim como dos senhores e senhoras, ter a supervisão e orientação da professora Lisbeth. Detenho-me parcialmente agora sobre a história do livro, porque também como escritor a gente sabe, se no lançamento a gente contar tudo que tem lá, quem vai folhear o livro depois ou manuseá-lo nos computadores e tablets? Eu só posso afiançar os presentes que a Universidade de São Paulo, nestes 90 anos, né, que completa no corrente ano de 2024, recebe um material robusto, de comprometimento com a história brasileira, de comprometimento com as páginas da história artística brasileira, de colegas que acabaram sendo irmanados aqui pela nossa ponto focal, que foi a professora Lisbeth, e trabalhos tão distintos que se complementam principalmente pelo rigor da responsabilidade de tudo que a gente encontra, ou possíveis lacunas da nossa história artística brasileira. Não tenho dúvidas que, a partir desse trabalho, que tive a satisfação de conhecer capítulo a capítulo, que o modernismo brasileiro e os seus atravessamentos ganham, sim, e por que não, parciais atualizações, ou provocativas, diretas e indiretas. E, de modo muito especial, o Grupo Santa Helena, que é a centralidade do nosso trabalho, do primeiro capítulo, e que atravessa muitos outros, reapresenta, acho que esta é a palavra mais cabível, reapresenta a comunidade brasileira, os trabalhos diretamente contributivos de todos esses artistas que não apenas batalhavam para a manifestação da sua arte, mas como com esta manifestação tiveram o comprometimento, assim como o Rebolo, que de modo muito especial deu conta de, a partir e com as paisagens, fazer com que a sociedade paulistana tivesse sensivelmente registros que hoje nós temos a satisfação de contemplar. Então, aos presentes, não apenas os colegas de grupo, também supervisionados pela professora Lisbeth, a você que está conosco aqui, nessa sexta-feira, saibam da nossa batalha por esta retomada necessária e de um capricho que apenas a bancada conscientemente científica pode dar conta, que é uma vasculha responsiva, uma vasculha que busca esclarecer e, ao mesmo tempo, trazer contribuições. De boa parte, ainda, registro que o meu pós-doutoramento ele foi acentuado e provocado porque, à medida que os seminários iam acontecendo e que os colegas iam falando comigo, Fábio, vamos atualizar isso no capítulo, Fábio, a gente acabava lendo e relendo trechos juntos, que, sem sombra de dúvidas, trouxe a coroação desse trabalho que é nosso, que é da Universidade de São Paulo, que é do Brasil, que é da nossa América Latina, para todos aqueles que se interessarem. Para finalizar as minhas considerações, ainda nesse mesmo tom de agradecimento, digo que pequenos ajustes nós faremos com a questão de organização de títulos de capítulos e de autores, uma revisão nessa parte de nomenclatura, são ajustes mínimos, mas que não compromete a integralidade do e-book, e que a professora Lisbeth também vai compartilhando com vocês o material, essas pequenas atualizações. Isso se dá principalmente com a expectativa do público que nos acompanha, que está aqui nesta noite e que também vai apreciar o nosso material. Certamente vai servir para muitas citações, referências, né, e aproveitamento. E de modo especial, como parte também do meu produto de pós-doutoramento, em um relatório que estamos na Labuta, elaborando para corresponder ao PROLAN, eu quero agradecer mais uma vez a professora Lisbeth, que em seu nome cumprimento aos demais colegas por tão sensivelmente colaborarem para remarmos junto nesse barco, que é um barco que traz para a comunidade artística brasileira, pesquisadores, críticos e amantes da nossa arte,
talvez capítulos da história brasileira artística que foram parcialmente contados. Eu agradeço e, bastante emocionado, digo que não poderia concluir o meu pós-doutoramento de maneira tão especial, ladeado de colegas pesquisadores e também amantes da nossa arte brasileira, latino-americana. Devolvendo a palavra à professora Lisbeth, eu queria dizer que, com muito carinho, nós colocamos aqui o nome de todos vocês na apresentação dos slides. Então, para você que nos acompanha aqui, que não conhecia o material, aqui estão todos os capítulos, os 18 capítulos, com o título de cada um dos trabalhos. Percebam que eles dialogam entre si, há, de fato, uma harmonização crítico-artística e, principalmente, a sensibilidade da evocação de particularidades da nossa história que estavam sendo contadas de certa maneira, ou descobertas, como muitos capítulos apresentam, descobertas e apresentações de artistas e de obras e de movimentos que a história ainda não tinha conhecimento. Então, sintam-se homenageados, recebendo a gratidão de todos os nossos membros do grupo, em nome, mais uma vez, da professora Lisbeth. E aqui está o nosso agradecimento à nossa supervisora, ao Prolan, aos colegas do grupo Pesquisa, Recepção Estética e Crítica de Arte da USP, ao Jornal Estadão, através do repórter de redes sociais João Abel, pela cordialidade instrutiva e a presteza em proporcionar e conduzir a pesquisa no acervo digital do jornal, e a Life Editora, que esteve conosco nesse projeto. Então, eu passo a palavra à professora Lisbeth, que vai, de maneira pública, declarar a obra publicada a todos. Muitíssimo obrigado. Então, nós estamos muito satisfeitos, né, todos, com a possibilidade de entregar a vocês, ainda que online, não numa sessão em que a gente possa interagir face a face, esse trabalho, né? E esperamos ter um retorno depois de vocês, né? Saber como vocês receberam e do que gostaram, né? E que questões levantou para vocês esse livro. Quem sabe a gente consiga, através do YouTube, né? A gente está tentando colocar todos esses seminários no YouTube, através desse canal a gente consiga abrir um diálogo, né, e interagir com o público leitor. Tem algumas pessoas que estão levantando a mão e eu vou devolver a palavra para a mediadora, né, para a Astrid. Ok, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu vi que levantaram as mãos, depois abaixou. Quem gostaria de se pronunciar? Olá, Astrid, só queria fazer uma pequena retrospectiva, né? Eu me lembro, na primeira reunião que nós fizemos, que a professora Lisbeth nos chamou, nem sei há quanto tempo, professoras, foi, acho que 2 anos. 2 anos já, né? E eu me lembro que a senhora falou assim, a gente precisa fazer um levantamento sobre as exposições, é uma área que ainda carece de estudos, e eu fiquei pensando, nossa, isso vai ser o trabalho para muitos e muitos anos, e aí, de repente, a gente vê aqui, né, em tão pouco tempo, esse trabalho condensado, e com tanta qualidade, com tanto profissionalismo, realmente era uma lacuna, né, no setor das artes, pelo menos da leitura que a gente está acostumado a fazer, dos teóricos, né? Eu não conheço nenhuma obra que tivesse condensado assim tantas exposições juntas, né, de setores, de categorias diferentes, enfim, mas que realmente vendo na retrospectiva do tempo, é uma grande vitória. Muito obrigada, professora, por sonhar conosco e por nos inserir no seu sonho. Muito bem. Então, Bom, o grupo não se esgota aqui, continuaremos com outras pesquisas e a nossa linha do tempo deverá avançar. Professor Fábio, mais uma vez, obrigado. Assim,
Você que havia levantado a mão, pode falar. Eu podia fazer um agradecimento pelo grupo, pelo convite? Olha, gente, estou me sentindo muito honrada e agradecida pelo convite, viu? Eu amei demais de receber as pesquisas de vocês. Eu sinto muito também não ter participado completamente das pesquisas, também para mim foi uma tristeza. Mas quando tiver essas pesquisas, por favor, me enviem. Eu quero assistir, se possível, cada dia deixar aqui a minha filha. Cuido dela 24 horas enquanto estou em casa. E muito obrigada e parabéns pela pesquisa. Maravilhosas as pesquisas que você estava lendo. O encarte, muito bom, viu? Parabéns. Continuem fazendo essa beleza, esse diamante que é deixar sabedoria no mundo para a gente. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Podemos concluir, então, a jornada, professora, por esse semestre? Sim, podemos concluir. Você fecha o evento? Então, fechamos o evento com o lançamento do livro Institucionalização da Arte Moderna Brasileira. E até o próximo, convidamos aos presentes aqui que continuem nos acompanhando no próximo semestre. Boa noite. Boa noite.